Olá, feliz dia, um dia abençoado para todos nós. Não somos da companhia de energia, mas viemos lhe trazer luz. Ilumine sua mente e seu coração nos próximos minutos através do programa Aceite ou Noie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. O quadro Sou Feliz de hoje traz Rosimar de Paula, que conheceu Aceite ou Noie via programa de rádio aqui em São Paulo e passou a acompanhar nossa programação no canal do YouTube e nos conta o quanto isso fez bem para o seu dia a dia. No especial quadro Reviver, a preletora Lilian Suzibaf Norimatsu nos ensina em uma palestra memorável que o homem não é matéria, é espírito. Teu corpo carnal é uma música executada por tuas cordas mentais. Mesmo que finde a interpretação musical, o executante não morre, porque ele, sendo filho de Deus, é imortal. Aceite ou Noie convida a todos para participarem da festividade do Santuário Rosô do Brasil em 2016. É uma festa espiritual em que inscrevemos nos registros espirituais o nome das pessoas que amamos e que não estão mais fisicamente conosco, para que recebam nosso amor sob a forma de oração 5 vezes ao dia durante 1 ano. Além da oração aos antepassados, há uma cerimônia especial em que dedicamos orações para as almas dos anjinhos abortados, enviando-lhes vibrações de amor que os conduzirão ao perdão e à felicidade. Venha participar deste grandioso evento. 10 de abril de 2016, das 9 às 11 horas, cerimônia em memória dos antepassados. E às 13 horas, cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, na Academia de Treinamento Espiritual da Aceite ou Noie de Ibiúna, São Paulo. Você, eu e mais 12.000 pessoas, juntos, orando pela felicidade dos nossos queridos antepassados. É muita emoção. Para mais informações, acesse nosso site www.sni.org.br ou visite uma de nossas sedes. Somente o coração grato é capaz de receber novas bênçãos. Contamos com você lá. Muito obrigado. Essa é a história de uma pessoa que era muito negativa. Um dia, ao ouvir o programa Aceite ou Noie no rádio, em especial na Rádio Mundial aqui em São Paulo, começou a se sentir transformada. Acompanhe no quadro Sou Feliz de Agora o depoimento de Rosimar de Paula, que hoje é mais feliz porque descobriu o ensinamento via rádio e programas que encontrou em nosso canal no YouTube. Eu conheci a Aceite ou Noie através da Rádio Mundial, estou gostando muito. A Aceite ou Noie me ensinou a ser positiva, a pensar positivo, a ver uma luz no final do túnel, que eu não era assim. E eu estou muito feliz, só tenho bênçãos para contar, é tanta coisa. Antes a minha vida era muito negativa, muita repetição, e eu já estava muito cansada. Ouvindo a Rádio Mundial, eu conheci a Aceite ou Noie e investiguei na internet, no YouTube, ouvi a primeira palestra e estou até hoje na Aceite ou Noie. A vida dos descendentes é um prolongamento da vida dos antepassados. Portanto, nós somos um com nossos antepassados. Mundo espiritual e o destino do homem. É uma leitura imprescindível, pois responde questões como: o que é mundo espiritual? Por que é necessário orar pelos espíritos? Além de no capítulo 3 abordar questões sobre contracepção, seus danos e significado espiritual, questões fundamentais relacionadas à vida cotidiana.
Para adquirir o livro Mundo Espiritual e o Destino do Homem, procure uma associação local ou regional mais próxima. Ou ligue 0800 770 2600 de telefone fixo. Ou pelo celular 0 operadora 11 5074 4180. Ou se preferir, www.sni.org.br/livraria virtual. Entenda como se aplica a relação entre o mundo espiritual e o destino do homem. Adquira já o seu livro. Muito obrigada. Acompanhe no quadro Reviver do programa de hoje o sorriso de Deus que tomou a forma de uma sábia mulher. Com o tema O Homem Não é Matéria, é Espírito. Fiquem com a palestra da preletora Lilian Suzibafi Norimatsu. São poucos minutos e um enorme aprendizado. Muito obrigado a você que está nos assistindo, você de todo o Brasil. Hoje nós vamos falar de um tema bem interessante, porque a gente vai utilizar o livro A Verdade, volume 9, que é o Vida Cotidiana, e nesse volume, então, nós vamos estudar o capítulo que é O Homem Não é Matéria, é Espírito. Olha que bacana, né? O homem não é matéria, é espírito. Se é espírito, é imortal. E é por isso que nós oramos para os nossos antepassados. O Seichonoye é uma prática muito comum, né? Nós, que já somos adeptos há muitos anos, já temos como hábito, diariamente, não é? Realizar a leitura da Sutra Sagrada para os nossos antepassados, em gratidão à vida que nós recebemos. Tá? Então, uma vez na cidade de Brasília, né? Lá em Brasília, no Distrito Federal, a gente viu um anúncio num jornal, né, dizendo que a Seichonoye é a religião que cultua os mortos. E eu e meu marido, na época morávamos em Brasília, nós somos de São Paulo e por 3 anos moramos em Brasília, e a gente admirou, né, esse tipo de manchete num jornal. Seichonoye é a religião que cultua os mortos. Por quê? Porque, na verdade, quem escreveu essa manchete não conhece a Seichonoye. A fundo não conhece, porque se a Seichonoye considera que uma pessoa, após deixar o corpo carnal e ao passar ao mundo espiritual, morreu, para que eu vou orar? Né? Qual o sentido de orar para um morto? Se está morto, se eu acredito que está morto, para que orar? Não é verdade? É justamente ao contrário. A Seichonoye é a religião que ora para os vivos eternos, né? Então, muitas vezes, há esse equívoco. Não é? É falta só de conhecimento da pessoa, né? Talvez ela teve a melhor boa intenção, mas é falta de conhecimento. A Seichonoye, ela ora para os vivos, porque os vivos, eles independem de ter ou não corpos carnais. Somos eternamente vivos, porque somos espíritos, somos vida eterna de Deus. E é por isso que nós oramos, né? Para os nossos antepassados. Então, diz aqui, nessa concepção do que seja matéria, do que seja espírito, diz aqui o professor Masaharu Taniguchi. O cônjuge, para os casados, né? O cônjuge com o qual alguém está casado há 30 anos, se observado fisicamente, já teve todas as suas antigas células trocadas. Sabe por quê? A cada 15 anos, 100% das nossas células são trocadas. Diariamente nós trocamos células, né? Quando tomamos banho, ao esfregarmos o nosso corpo, inúmeras milhares de células mortas são, né, eliminadas através do banho. Então, diariamente as células do nosso corpo são renovadas. Só que a cada 15 anos, todas, 100% das células são renovadas. Então, se você é casado com uma pessoa há 30 anos, com certeza o corpo dessa pessoa não é o mesmo, porque as células já não são as mesmas. Mas é interessante, né? Entretanto, ele continua sendo o mesmo cônjuge. Que incrível! As células 100% foram trocadas, mas eu vejo a mesma pessoa, não é? Qual é o mistério disso? Se a gente não para pensar, por isso que filosofia, a Seichonoye é considerada filosofia,
ora é considerada religião, e os dois termos estão extremamente adequados. Por quê? Filosofia é a arte de você refletir, de você questionar, não é? De você se perguntar e perguntar para o mundo por quê? Por quê? Por quê? Essa é a missão da filosofia. Então, quando a gente está lendo Seitinoye, a todo instante vem esses momentos de reflexão. E esse é um dos momentos agora. Se as minhas células foram trocadas totalmente, por que eu continuo sendo a mesma pessoa, mantendo a mesma aparência, né? Na essência, eu mantenho a mesma aparência. Aí que está o mistério, né? É evidente que não é o corpo carnal, o seu cônjuge, que você já está com ele há 30 anos. Ele não é corpo carnal, porque se ele fosse corpo carnal, ele, após 15 anos, seria uma outra pessoa. O corpo já foi trocado por outro. Apesar disso, ele é considerado como personalidade imutável. Por conseguinte, está evidente que o cônjuge não é o corpo carnal em si. O cônjuge verdadeiro é a personalidade invisível, o espírito, sendo o corpo carnal seu símbolo. Então, a ideia do corpo carnal com essas determinadas características, essa ideia está no espírito do ser humano e não está no corpo carnal em si. Como essa ideia deste corpo carnal com essas determinadas características está no espírito, as células podem ser trocadas 100%, mas o corpo vai manter a mesma aparência, porque o que está determinando a aparência desse corpo não é a matéria, mas é o ser que está por detrás da matéria. Esse ser que está por detrás da matéria que é você. Então alegre-se. Você é muito mais do que aquilo que você está vendo. Você é muito mais do que essa matéria que um dia vai se deteriorar, que um dia vai desaparecer, que um dia vai se misturar com toda a natureza, quando você não necessitar mais desse corpo carnal. Mas isso não é você. Você não é corpo carnal. Você é espírito, é vida, é imortalidade. Na Seitinoye, a gente costuma utilizar muito a força da palavra. A força da palavra que nos remete à fonte espiritual da nossa vida, que é Deus. A palavra é Deus. Então, quando nós falamos boas palavras, nós estamos sintonizando com Deus, que é a grande força. Por isso, agora, vamos repetir umas boas palavras. E eu gostaria que vocês gravassem bem, você aí, né, que está prestando tanta atenção, grave bem essas palavras e repita-as todos os dias. Sou filho de Deus, repita. Sou filho de Deus, sou espírito, sou eterno, sou indestrutível, sou inadoecível, sou imortal. Mais uma vez, sou filho de Deus, sou espírito, sou eterno, sou indestrutível, sou inadoecível, sou imortal. Essas palavras, elas têm tanta força, e não é uma força material, é uma força espiritual, que transcende qualquer situação que você esteja vivendo. Quando você se considera um ser imortal, indestrutível, inadoecível, um espírito, um maravilhoso filho de Deus, é essa consciência que vai se manifestar na sua vida. É essa concretização da verdade que vai se manifestar na sua vida. Eu tenho um caso, talvez eu já até contei aqui para você, mas rapidamente é de um aluno. Eu sou professora e eu assim, sou especializada na área de educação infantil. E eu tive um aluno que ele caiu, né? E estava na escola e caiu, e aí justamente cortou aqui, né, o intercílio. E naquele momento, então, eu levei até uma clínica e o médico falou, olha, segura firme esse menino, porque ele vai ter que tomar uma injeção, ele é muito dolorida. E quando eu segurei firme esse garoto, eu falei em voz alta que ele era filho de Deus, espírito, indestrutível, inadoecível e imortal. Eu falei 2 vezes essa frase, né, essas palavras, em voz alta. O menino não se mexeu, ele tinha 3 aninhos de idade. Né? E o médico olhou para a enfermeira e falou, vamos trazer essa moça aqui toda semana, não é possível. Como que esse menino não se moveu, tomando uma anestesia tão dolorida?
Mas naquele momento eu não vi aquela criança como um ser frágil. Eu vi aquela criança não como um homem que é matéria, mas eu vi aquela criança como um espírito, que é filho de Deus, que é eterno, que é indestrutível, que é inadoecível e que é imortal. Então, quando eu vi aquela criança como um ser eterno, o ser eterno se manifestou. E o ser eterno é perfeito, não tem dor, não se apavora, não se amedronta. Esse é o ser eterno, esse é o ser espiritual, e isso é você. Você é esse ser eterno. Afirme para você: sou espírito, sou vida, sou filho de Deus, sou eterno, sou indestrutível, sou inadoecível, sou imortal. Essa criança levou os pontos na testa. E o médico falou: olha, fala para os pais que ele vai ter uma reação, bateu a cabeça. Não foi legal. Fala para os pais cuidarem, ele vai ter uma reação. Passado uma semana eu fui com o pai na mesma clínica para ele tirar os pontos. Primeira pergunta do médico para o pai: ele teve uma reação? Aí o pai falou: teve. Qual foi? Meu filho começou a falar. Porque os pais colocaram esse garoto na nossa escola, a escola Colibri, onde eu e minha irmã, por muitos anos, dirigimos essa escola infantil, justamente porque era uma escola que aplicava a pedagogia da Seitinoye. E essa criança não falava, e os pais estavam preocupados, já tinha 3 anos e não falava. Só que a partir daquele momento que ele ouviu que ele é espírito, é vida, é imortal, é eterno, é filho de Deus, porque ao sair da clínica ele ficou mole, ele parecia que ia, desmaiar, e o médico falou: não, ele não pode fechar os olhos, ele não pode dormir, bateu a cabeça. Então naquele momento eu peguei aquela criança e falei: você é filho de Deus. E quando eu falei filho de Deus, o menino despertou, voltou para a escola, brincou, lanchou, estava feliz, feliz, feliz. Passado uma semana, esse menino começou a falar, mas ele falou de tudo. Foi de uma vez só. É como se aquela vida infinita que existia dentro dele, só precisava tirar a tampa, para se manifestar. E o que foi se tirar a tampa dessa vida infinita? Foram as palavras: Filho de Deus, Espírito, eterno, indestrutível, inadoecível, imortal. Então, se você agora está doente, pense isso. Você não é esse corpo doente. Sabe por quê? Porque as células do seu corpo já foram todas modificadas. Não tem uma célula doente. Essa é a verdade. Você é espírito, não é matéria. Você é indestrutível, é inadoecível, é imortal. Alegre-se com isso. Alegre-se, obrigado Deus, eu não sou esse corpo carnal que adoece, que envelhece e que morre. Eu sou espírito, eu sou vida, eu sou imortalidade. Alegre-se em conhecer essa grande verdade. Você é filho de Deus. Mesmo que o corpo carnal se modifique, está na página 49 desse livro, a verdade, volume 9. Mesmo que o corpo carnal se modifique, o espírito não muda. Você é um espírito eterno, filho de Deus, e isso não vai mudar nunca. O seu corpo pode sofrer todas as transformações. Você pode perder um braço, uma perna, mas o seu espírito não vai perder nunca nada. Ele é inabalável, tá? Mesmo que as células velhas do corpo sejam destruídas, o espírito não morre. Por isso a Seitinoye faz oração para os vivos, porque nós cremos na vida eterna, na vida sagrada absoluta de Deus, na vida que merece sempre a nossa profunda gratidão. O homem verdadeiro continua existindo eternamente, mesmo após a morte do corpo. Se o homem verdadeiro não morre, apesar da morte do corpo, significa que ele já existia antes do nascimento do corpo. Olha que fantástico. Olha a filosofia aqui. Olha a filosofia. Se o homem não morre, significa que o homem não nasce. E esse homem que não morre e esse homem que não nasce num tempo determinado, num espaço determinado, nós estamos falando do homem perfeito, infinito, eterno, filho de Deus. Esse homem, filho de Deus, ele não teve data certa para nascer, nem tem data certa para morrer. Ele é um com Deus. Ele existe. Ele existe. Existe eternamente. E nessa existência eterna, ele se manifesta através do corpo carnal em várias encarnações. Para quê? Para sofrer e através do sofrimento aprender e crescer e se evoluir? Não, errado.
O homem reencarna várias e várias vezes porque a vida é infinita e ele necessita de todas essas encarnações para que essa vida infinita possa se expressar cada vez mais fiel. Então são as oportunidades que Deus nos dá para que essa vida infinita se manifeste da maneira mais fiel possível. Tá? Talvez isso te dê uma alegria, se você, materialmente sente que já está encerrando essa missão material. Talvez essas palavras te dê alegria em pensar, ai que bom, então já que a vida é infinita, na próxima encarnação eu vou continuar, Eu vou continuar fazendo com que essa vida infinita flua. E eu quero te dar alegria mesmo. A nossa missão é te dar alegria, é te dar esperança, é te dar luz. Porque essa é a verdade, essa é a missão da verdade. A verdade é realmente fazer com que o ser humano se desprenda de todas essas amarras carnais, materiais, finitas, e alcance o infinito. Você é um maravilhoso filho de Deus. A essência do homem é espírito. É uma existência sem princípio nem fim. E apresenta diversos estados no corpo, segundo a mente. Então, olha que interessante. Essa vida infinita, ela se manifesta nesse corpo finito e ela se projeta neste mundo fenomênico através da mente. Tá? Então, é a minha mente que faz com que essa vida infinita de Deus jorre neste mundo fenomênico. Logicamente, se a minha mente estiver em sintonia com Deus, essa vida infinita vai jorrar de forma perfeita. Se a minha mente não estiver em sintonia com Deus, essa vida que é perfeita vai se manifestar de maneira distorcida. Por isso, mente alegre, destino alegre. Mente triste, destino triste. Tá? O destino se manifesta triste não é porque Deus criou a tristeza e você se sintonizou com a tristeza de Deus. Não. É justamente porque você não sintonizou com a alegria, que é a única criação de Deus, é que essa tristeza se manifesta. Justamente porque você não sintonizou com a saúde, que é a única criação de Deus, é que a doença se manifesta. Justamente porque você não se sintonizou com a provisão infinita de Deus, que é a única criação, é que a pobreza se manifesta. Tá? Então, como que está a sua vida? Está uma alegria só? Está uma saúde? Está um dinamismo? Está uma prosperidade? Parabéns! Você é uma pessoa que está sintonizada com Deus. Lília, minha vida não está bem assim. Não se preocupe. Deus existe e Ele criou para você exatamente o que Ele criou para todos. Então, é só sintonizar. Tá? Sintonize a sua mente. Sua mente é um só com Deus. Sintonize com a mente de Deus, crendo. A minha mente é mente de Deus, por isso que tudo que eu penso se manifesta. Porque a minha mente é a mente de Deus. A minha mente é um só com Deus. Então tudo que eu penso se manifesta. Só que diz aqui, que a gente deve estar com essa mente pensando em coisas boas. Já que eu tenho essa consciência de que a força da mente se manifesta aqui e agora, lógico que eu vou usar a força da mente da melhor maneira possível. Tá? Diz aqui, na página 68. Examinando os seus desejos, qualquer pessoa poderá distinguir se eles são desejos do eu elevado ou do eu inferior. Tá? Então, você sabe que a mente é força criadora. Muito bem. Você vai usar essa mente para criar, então, ou para manifestar, porque quem cria é Deus, Você vai usar a mente para manifestar a criação perfeita de Deus aqui e agora. Só que quando você pensa, você tem que pensar, será que é o meu eu verdadeiro que está criando, que está pensando nisso, Que está manifestando? Ou será que é o meu eu fenomênico, falso, O meu eu inferior? Então diz aqui, se procurarmos sempre obedecer aos desejos elevados e rejeitar os desejos baixos, vencerá o eu verdadeiro. Tá? Então, diz Jesus Cristo, eu venci o mundo. Quando Cristo falou eu venci o mundo, o desejo dele inferior, que era não ser crucificado, foi totalmente anulado.
Quando ele fala eu venci o mundo, significa que ele não deixou prevalecer esse eu inferior que deseja preservar essa vida fenomênica. Mas quando ele entregou essa vida para Deus, que é o grande Pai, né? Agradecendo o Pai, né? Por sempre ouvir as minhas orações, entregando a sua vida a Deus, o eu verdadeiro dele se manifestou. E o eu verdadeiro de Jesus Cristo disse naquele momento, é necessário a crucificação para que realmente o meu eu verdadeiro se manifeste eternamente para toda a humanidade. Quando eu deixo que o meu eu elevado se manifeste, realmente a vontade de Deus se manifesta, né? E assim a gente vai ter uma vida maravilhosa, uma vida baseada mesmo nesses valores espirituais. Tá? Eu desejo profundamente que todos manifestem essa vida espiritual, tá? Porque o seu corpo já mudou, mas a sua vida é eterna e ela é perfeita, ela é filha de Deus. Muito obrigada. Há 11 anos no ar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza, a Seitonê TV agora amplia seus horizontes e agrega novas tecnologias com o objetivo de se desenvolver e levar a um número de pessoas cada vez maior a verdade homem-filho de Deus. Agora você pode assistir a Seitonê em uma boa companhia, no ônibus, no intervalo do trabalho, na madrugada. Assista diariamente a Seitonê TV, no computador, no tablet ou no smartphone. Acesse www.sni.org.br. Novos programas todos os dias. Seitonê TV, a qualquer hora, em qualquer lugar, numa tela perto de você. Deixou mais colorido o nosso dia, o brilho espiritual proporcionado pelo programa Seitonê, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. Ao orar, seu cérebro se ajusta para captar as ondas da salvação de Deus. Então, vamos juntos entrar em sintonia fina com o sagrado em nosso momento de oração. Oração ao corpo divino indestrutível. Meu corpo é corpo de Deus, é eternamente saudável, é indestrutível, é um sagrado corpo espiritual, é corpo búdico, é corpo divino. Por isso, está repleto de infinita força vital de Deus. Ou melhor, a própria infinita força vital de Deus constitui o meu verdadeiro eu. Se algum dia adoecer, será quando eu esquecer que o meu corpo é corpo divino, corpo espiritual indestrutível. Sempre recupero a saúde, lembrando-me de que o meu corpo é corpo de Deus. A vida de Deus é a substância do meu corpo. Logo, a substância do corpo é espírito. Visto pelos olhos carnais, ele parece ser corpo material, mas isso não passa de uma aparência falsa e provisória. Muito obrigado. Um abraço grande a você que acompanha sempre a nossa programação. Muito obrigado pela sua companhia, hoje sempre pelo YouTube também. Muito obrigada. Tchau, tchau.